Querido e eterno e maravilhoso Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, grande e maravilhoso Tu és, Senhor. Eu não sou digno, mas a Tua graça me basta. Grande e querido e eterno e poderoso Deus. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo os anciãos do povo e os anciãos dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Rinom, que está à entrada da porta do sol, e apregoa ali as palavras que eu te disser. E disse: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão as orelhas. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair à espada diante de seus inimigos e pela mão dos que buscam a vida deles. E darei os seus cadáveres por pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e porei esta cidade por espanto e por objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e dir-lhes-ás: assim diz o Senhor dos exércitos: deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr esta cidade como Tofete, e as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas, como o lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus, e ofereceram libações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, para onde eu tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas cidades todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Aleluia, glória a Deus, amém. Bendito seja sempre o nome do Senhor. Esta palavra que fala sobre a botija que o profeta quebra, a fim de poder mostrar ao povo o quanto o povo poderia ser destruído facilmente nas mãos de Deus. É também a palavra que profetiza a ruína de Jerusalém. A ruína de Jerusalém, que é a mesma ruína que virá sobre a nossa, que está vindo, que já está sobre a nossa cidade. É óbvio, sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação. É óbvio, é natural que nós estamos falando em tempos diferentes, mas que a palavra é a mesma. Nós vimos durante o período da década de 70, 80, 90, muitas denúncias de que a Rede Globo de televisão
vinha fazendo holocaustos de crianças, queimando crianças e oferecendo aos deuses deles lá, cada vez que eles faziam um programa, cada vez que eles criavam um filme, uma novela, eles faziam as oferendas deles a todos os deuses que eles queriam dentro das próprias da própria rede de televisão, dentro dos próprios ali dentro do próprio conglomerado da Rede Globo de televisão. É claro que uma parte disso pode até ser fantasia, é claro que uma parte disso pode ser mentira, pode ser que o povo, de tão injuriado que já andava com a Rede Globo, já falava coisas que em alguns momentos não aconteciam. Agora, por um outro lado, nós sabemos que sim, que houve muitas coisas estranhas, muitas coisas ligadas a oferendas, muitas coisas ligadas a ofertas e libações a deuses estranhos, a deuses que nada podem, a deuses que não servem para absolutamente nada, a não ser para ofender ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando eu digo isso, eu estou dizendo com a clareza de quem conhece o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque de todas as vezes que eu necessitei de qualquer coisa que fosse da parte do Deus que eu sirvo, eu tive com a mesma rapidez com que eu pedi. Com a mesma rapidez com que eu levantava a minha oração, quase que imediatamente eu já recebia a bênção, ou a promessa do cumprimento, ou a resposta imediata àquela oração. Dessa forma que, sabendo quem é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, é que nós entendemos qual seja a verdadeira conceituação da ira do Deus vivo quando encontra homens como aqueles, homens e mulheres como aqueles que alojados no grande templo da Rede Globo de televisão faziam o que faziam a quem quer que eles fizessem. Bom, houveram histórias de que crianças eram sacrificadas, de fato, e em salões que muitas vezes, muitos de nós nem sequer sonharíamos entrar, porque os ambientes produzidos pela Rede Globo de televisão sempre foram ambientes muito finos, muito bonitos, muito bem ornamentados, muito bem cuidados e etc., até para que pudesse dar aquele ar majestático em seus filmes, em suas novelas, em seus programas de televisão. Naqueles programas de televisão, naqueles jornais, naqueles veículos, daquelas formas, passaram pessoas que eram dos mais altos gabaritos, pessoas que mandavam, pessoas que determinavam, e assim acontecia. Homens que tinham o poder nas mãos e um poder que não precisava fazer nada a não ser estalar os dedos e tudo à sua volta era desfeito. Tal era o poder dessa Rede Globo de televisão. Então, quer você aceite, quer não, eu diria para você, por favor, preste atenção, olhe em volta e veja o que está acontecendo. A Vênus platinada, como era chamada, ela simplesmente está nos seus estertores. E se isso não te serve para te provar que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está transformando naquilo do vale de Tofete, que já não mais se chamará Vale de Tofete, muito menos Vale do filho de Rinom, mas o Vale da Matança, então é porque você ainda não conhece o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu diria para você, preste atenção, dê uma olhada, observe bem, porque você verá a semelhança que tem esta palavra ao que está acontecendo exatamente ali. Ali houveram coisas
ali naquele ambiente, eu digo, não exatamente só no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, em Brasília, em Curitiba, onde quer que houvesse uma sede da Rede Globo de televisão, porque esse trabalho eles faziam em todos os lugares e a todo o tempo. E eles faziam esses trabalhos porque eles tinham, digamos assim, eles venderam a sua paz, a sua alma ao inimigo. Eles entregaram tudo o que eles tinham para o inimigo, de forma que o inimigo é que passou a dominar a vida de todos esses homens e mulheres. E nós vimos que, dessa forma, o inimigo trabalhava velozmente e ferozmente na vida de todas essas pessoas. Essas pessoas eram beneficiadas porque tinham dinheiro, porque tinham condições, porque isso, porque aquilo, porque onde andavam eram aplaudidas, porque onde andavam eram reverenciadas, como se fossem as donas do planeta. Pessoas sem um mínimo, sem um pingo de decência ética ou moral, era vista como a pessoa líder de todo um movimento. Bastava ela abrir a boca e ela se tornava a líder de tudo aquilo que ela estivesse falando. Nós vimos inúmeras matérias, vídeos e causas em que se envolveram os funcionários da Vênus Platinada e causas que nós sabemos hoje que eram verdadeiras arapucas, verdadeiras excrescências dignas de terem nascido num cérebro que se equipara a um lodo, a um charco, a um grande bueiro, a um lugar por onde passa o excremento de toda a cidade. Mas nasceram nas mentes de grandes produtores, de grandes artistas, aspas, né? Artistas. Bom, nós vimos, por exemplo, o caso da Belo Monte. A Belo Monte ela foi considerada a razão da vida de muitos artistas. Muitos artistas falavam sobre a Belo Monte e ousavam até te execrar em praça pública caso você falasse contra a Belo Monte. Artistas da Vênus Platinada que chegavam a ganhar 300, 400 mil reais por mês. Artistas consagrados, artistas consagradas, mulheres e homens que realmente, eu não sei como chegaram àquele patamar de faturamento, porque é algo totalmente insólito, é algo totalmente desnecessário. Uma pessoa ganhar 300, 400, 500 mil por mês, pessoas ganharem 30, 40, 80 mil para tirar uma fotografia, tudo bem, é o trabalho deles, mas veja bem, tirar uma fotografia, eu estou dizendo no sentido de apresentar-se a alguém que está pedindo, tira uma foto comigo, ou pessoas que cobravam 30, 40, 80 mil reais para participar 1 hora de uma festa de aniversário, de uma festa de casamento, somente para passar na festa, como se fosse um convidado qualquer. Então vocês vejam que chegamos ao cúmulo de realmente o Deus é o dinheiro, o Deus é o poder, o Deus era aquilo que eles estavam querendo mostrar que era, ou seja, o rapaz que recém saído das fraldas não sabia falar, não sabia se comportar, era um verdadeiro animalzinho. Mas como a Rede Globo de televisão disse que ele era um artista, colocaram ele dentro de um terno, pintaram-lhe o rosto com uma maquiagem bonita, pentearam-lhe o cabelo e ali ele se transformou nisto, naquilo outro. Alguns, por exemplo, que chegaram a ser comparados a lhamas cuspidoras, como o caso do Zé de Abreu, e inúmeros outros que eu particularmente não quero citar nomes, mas pessoas bastante
complicadas que chegaram ao auge de toda a carreira na Vênus platinada. Auge que eu quero dizer, não no caso de realmente ter merecimento, mas pelo fato de que eram vistos sim como grandes atores, grandes atrizes, grandes artistas, pessoas que eram chamadas para falar de ciência, de física quântica, de música, de dança, de arte, de cultura, como se entendesse algo sobre o assunto. E quando eles abriam a boca, você entendia que aquilo para eles era igual ao exercício digamos, de cuidar de uma horta, coisa que eles não entendiam nada, absolutamente nada. Eles se entendiam tanto de física quântica quanto de cuidar da horta de sua casa. Quer dizer, a horta de suas casas. Na casa deles não tinha horta, tinha piscina, tinha garagem do carro, tinha isso, tinha aquilo, mas não tinha uma horta que os ensinasse a proximidade que eles poderiam ter a uma terra. Lógico que um ou outro acabavam tendo uma horta, mas não vem ao caso, porque o que eu quero explicar é que eles não tinham o conhecimento para aquilo para o que eles abriam a boca. Nós vimos casos, por exemplo, de mulheres como a Fernanda Montenegro e uma outra velha decrépita, que eu não lembro o nome, que ousaram ir contra toda a população brasileira e fazer um beijaço, o beijo na boca de duas velhas decrépitas, contrários ao que a sociedade estava, digamos, querendo seguir. Eu deveria lembrá-las na época, e lembrei até, mandei uma matéria ou outra para a mídia, e claro que elas nunca, jamais iriam ler, afinal de contas, quem sou eu para falar a uma tão grande atriz, como foi, no caso, a Fernanda Montenegro, que foi considerada a primeira dama do teatro brasileiro. Ela, Bibi Ferreira e inúmeras outras. E nós vimos que essa Fernanda Montenegro faz esse beijaço com essa amiga dela, essa outra atriz, também de renome, também uma grande atriz, e beijam-se na boca, contrários à ideia que a sociedade teria como aquele conceito judaico-cristão que permeia a sociedade brasileira desde sempre, porque a sociedade brasileira, bem como a sociedade norte-americana, são sociedades que foram fundadas dentro dos valores cristãos, foram fundadas aproveitando-se dos valores cristãos. Por isso, são sociedades que tiveram essa maravilha e que temos essa maravilha da nossa pátria tão profícua, tão rica, tão poderosa como é o Brasil e como é os Estados Unidos. É bem verdade que estamos perdendo tudo isso, estamos perdendo essa força, essa potência, esse poder por conta de nós termos nos calado, nós termos permitido que muitos nos calassem, como a Fernanda Montenegro fez, como lutam o Huck e a sua mulher Angélica, apregoando a todo mundo que casamento não precisa ser homem com homem, que o menino pode se vestir de rosa e a menina pode se vestir de azul, mas não pelo fato de se vestirem de rosa. Eu mesmo, na minha vida, eu já tive oportunidades de eu colocar uma roupa, uma camisa, uma meia, alguma coisa que fosse rosa, e nunca me senti menos homem por causa disso. Mas pelo fato de que eles querem dizer que homem não nasce homem. Homem pode ser qualquer coisa, menos homem. Mulher não nasce mulher. Mulher pode ser qualquer coisa, menos mulher. Ou seja, aí eles adulteram de forma absurda a realidade da natureza que Deus criou. A natureza que Deus criou foi homem e mulher.
macho e fêmea, assim os fez e colocou para reinar neste mundo sobre todos os animais da terra, sobre tudo o que a terra produziu, para que a terra nos sirva e não nós servirmos a terra. Muito bem, eles vêm adulterando isso e de uma certa forma passiva nós mesmos temos nos calado e temos dito que sim, relativamente eles estão certos. Então, pelo relativismo, podemos aceitar o que eles estão falando. Como aceitar o que eles estão falando? Nós estamos indo contra tudo aquilo que nós aprendemos desde pequenos. Nós estamos sendo contrários àquilo que nossos antepassados nos ensinaram através da história, através da física, da química, da geografia e etc. Quer dizer, nós temos toda uma sabedoria natural que recebemos, inclusive por nossa codificação genética, e nós estamos indo contra isso porque um besta quadrado, elevado à categoria de ator ou de atriz ou de artista, vem me dizer que aquilo está errado e que, portanto, agora o que ele pensa é o que está certo. A própria Xuxa Meneghel, quando ela resolveu fazer aquela filha, a Sasha, como uma produção autônoma, como uma produção independente, como ela mesma chamou à época a gravidez dela, de produção independente, porque ela saiu a público, procurou um macho que ela achasse que poderia ser o garanhão à altura de produzir um filho nela e resolveram ali produzir aquele filho. Se não me engano, aquele filho que eles produziram através de inseminação artificial. Se não estou enganado, foi assim que surgiu na mídia a situação da gravidez da Xuxa. Mas é claro que mesmo com inseminação artificial, houve a situação de que Xuxa Meneghel engravidou de... eu não lembro o nome do indivíduo, mas tudo bem. E ali produziu-se a Sasha. A Sasha é uma menina querida, uma menina que aparentemente não nos causa dissabor, pelo menos eu não tenho notícia de coisas muito esdrúxulas de sua parte, a não ser o fato de ser filha de quem é? Da mãe dela, porque o pai dela, inclusive, é aparentemente um cabra bastante discreto e tal, que serviu apenas de garanhão, nada mais. Nem para pai ele serviu, porque Xuxa criou a menina sozinha, longe do pai. Muito bem. Longe, eu digo, não totalmente. A gente percebe que em alguns momentos existe a figura do pai ali por perto, tal, mas a Xuxa resolveu criar a menina do jeito dela. E do jeito dela, Sasha foi criada. Então nós percebemos que o maior problema ali não foi Sasha, que Sasha nasceu em berço de ouro, o rapaz era podre de rico, Xuxa podre de rica, e consequentemente, se essa menina olhava para o lado, pronto, ali materializava-se todos os sonhos dela. Se ela tivesse se ela tossisse, meu Deus, todos os médicos já estariam em volta dela. Ela deveria ter provavelmente uma espécie de uma UTI pronta em casa para qualquer eventualidade, para qualquer necessidade. Mas o que vem ao caso não é isso. Ela, que Deus abençoe, que Deus permita que ela consiga sair dessa idolatria colocada na mente da grande maioria do povo daquele período, especialmente das meninas, porque Xuxa se elevava à categoria de rainha dos baixinhos. E dessa forma, Xuxa induziu muitas meninas a partirem para produções independentes. Meninas jovens, meninas que naquela época a gente olhava e pensava, meu Deus, por quê? Mas elas partiram para produções independentes apenas para seguir a ordem do mestre, ou seja, Xuxa mandou, nós obedecemos. Xuxa fez, deve ser bom, portanto, assim o faremos. E houve muita gente que nasceu nessas condições, nessas circunstâncias. Uma coisa é
a mulher encontrar-se com um homem, transar com esse homem e de repente amanhã ou depois não vir mais a ver esse homem, estar grávida e ter que cuidar do seu filho sozinha. Isso é uma coisa. Outra coisa é a mulher sair e procurar um macho para uma produção independente. É outra coisa totalmente diferente. Quer dizer, é uma coisa, digamos, seria a aberração da aberração. Se de um lado o homem que abandonou a mulher já estaria errado, dessa forma está duplamente errado porque fez de caso pensado. Além disso, foi ali que foi dado o start de ideologia de gênero e de outras cositas más. Muitas meninas queriam ser a Paquita no show da Xuxa. Mas eu estou falando de Xuxa, mas não para por ali. Nós tivemos inúmeras situações, nós tivemos o caso do Didi Mocó, né, o Renato Aragão, que um grande humorista, de fato, mas ao mesmo tempo um grande safado, porque ele comandou, por exemplo, o Criança Esperança por muitos e muitos e muitos anos. E do Criança Esperança nós vimos assim coisas absurdas, soubemos de coisas absurdas, dinheiro que nunca foi prestado contas ao povo. Vejam bem, uma emissora, uma concessão pública, ou seja, aquilo nos pertence, Rede Globo de televisão nos pertence, tá? É uma concessão pública, eles entraram com o dinheiro, formaram aquele império todo ali, mas aquilo é nosso, aquilo é do povo brasileiro. E eles entraram na nossa casa vomitando as suas mentiras, dizendo que o homem não era homem, que mulher não era mulher, que o certo era ser viado, que o certo era ser lésbica, dizendo que filho não podia apanhar de jeito nenhum e que, portanto, o filho podia bater o pé dentro do supermercado e não sei o quê, porque papai e mamãe tinham que aprender a conviver com o direito do filho de fazer o que ele queria. E dessa forma foram transformadas nossas crianças. Os próprios atores e atrizes dessa grande Vênus platinada foram ensinando a nossa população a fazer o que queriam. Ou seja, a mulher podia ao mesmo tempo que estava com um, já podia estar com outro, o homem ao mesmo tempo que estava com uma, já podia estar com outra. A criança, o rapaz, a moça já podia estar envolvida com drogas, com bebida, com enfim, porque tudo isso não passava de um grande problema que se intitulava o pobrezinho, o miserável, o coitadinho, o vítima social. Então, quando ele resolveu traficar, ele era uma vítima da sociedade, e como vítima da sociedade é que ele deveria ser visto. E sendo visto desta forma, então ele poderia transformar tudo aquilo a seu favor, é claro. A seu favor, porque ele poderia sair à rua, ele não tinha um iPhone, mas eu acordei morrendo de vontade de ter um iPhone. Então eu saio à rua e o primeiro playboy que aparece com um iPhone, eu digo, perdeu o playboy, me dá aqui teu iPhone, dá licença, tô indo embora. E coitado, se o playboy resolvesse tirar um revólver da cinta e me matar, a não ser que ele fosse filho de alguém muito grande. Porque se ele não fosse filho de alguém muito grande, ele não poderia fazer isso de jeito nenhum, porque a culpa foi dele por ostentar a riqueza. E eu, como uma vítima da sociedade, poderia muito bem ter tido vontade de ter aquele iPhone que não me pertencia. Era só eu ir lá e tomar dele, porque afinal de contas, ele pôde comprar um, poderia comprar um segundo. Muito bem. Quer dizer, ou mesmo que não pudesse comprar um segundo, isso não era problema meu, ele que vai trabalhar. Eu sou vítima da sociedade. Então nós vemos toda a deturpação originada na nossa sociedade que busca, que traz para nós de presente a ruína do nosso país. A ruína de tudo, por isso tudo está sendo destruído. Por isso começou a destruição exatamente pela Vênus platinada. Vocês podem observar onde foi que começou
toda a destruição, exatamente na maior emissora de televisão do país. A maior emissora de televisão do país, que era exemplo de tudo, que era a grande, poderosa, onde todo mundo poderia olhar para ela, para se espelhar no que era bom, no que era perfeito, no que era maravilhoso, no que... Você quer saber como é que é uma novela? Veja a novela da Rede Globo. Você quer saber como é que um jornalista se comporta? Veja o jornalista da Rede Globo. Você quer saber como é que uma atriz se comporta? Veja a atriz da Rede Globo. Você quer saber como são lindos os homens e as mulheres? Veja aquele grupo da Rede Globo. Você quer saber como é que é sinônimo de riqueza, de poder? Veja a Rede Globo. Enfim, tudo isso servia de exemplo para a nação brasileira, bem aos moldes de Lúcifer, quando Lúcifer então se revolta contra Deus e, ao tentar tirar Deus de seu trono, Deus imediatamente o derruba e cai por terra toda a Vênus platinada e seus anjos demônios. Anjos demônios, porque todos aqueles que o seguem são anjos do mal, ou seja, anjos demônios. Então, nós vemos que a história é exatamente a mesma. Nós vemos que sim, a destruição começou pela Vênus platinada. Quer nós queiramos, quer não, isso é fato. Minha gente, setembro de 2022 está aí, é o momento da renovação, da concessão da Vênus platinada. Tenho por certo que não haverá a renovação, salvo que aconteça alguma coisa muito grande. Salvo que nosso país não consiga realmente se reerguer. Salvo que Deus tire sua mão de sobre a cabeça da liderança que hoje está à frente do nosso país, ou seja, Jair Messias Bolsonaro, General Heleno, General Vilas Boas, General Torres e tantos outros, General Azevedo e Silva, General Pujol, General Mioto e tantas outras pessoas maravilhosas, Damares, Maria Tereza, o astronauta e tantos outros homens e mulheres que ali estão, o Weintraub, Abraham Weintraub, enfim, o Ricardo Salles e tantos outros que ali estão, o Paulo Guedes, dando suas vidas, dando o seu tempo para a reconstrução daquilo que nós mesmos permitimos ser destruído há muitos anos, porque nós estamos permitindo isso desde praticamente o início dos anos 70. Veja bem, isso tudo está sendo permitido por nós mesmos, isso tudo é uma grande farsa do demônio. O demônio realmente resolveu brincar de casinha com o nosso país. Então, se você não quer que o teu país se torne, assim como o conglomerado das organizações Globo, no Vale da Matança, mas se você ainda quer que nós continuemos, que nossos vales continuem a se chamar Tofete, ou Vale do Filho de Rinom, e não Vale da Matança, então vamos tomar frente de tudo que nós temos, que são principalmente os valores judaico-cristãos que vêm justamente no nosso código genético, que nos traz até hoje. Homem é homem, mulher é mulher. Não se droga, não é porque você não possa se drogar. O livre-arbítrio te dá todo o direito, mas você deve buscar o melhor para a tua vida. Então você não vai sair em busca de droga, de bebida, etc. Você vai sair, sim, em busca do conhecimento, da sabedoria, em busca do Deus vivo, em busca do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus, que é o Filho de Deus, Jesus, que é o Cristo de Nazaré, o nosso Messias, o Salvador, o único caminho, verdade e vida, pelo qual e através do qual nós iremos ao Pai.
Ó Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, por esta palavra. Permita, Senhor, que nós possamos estar sempre em Tua presença, guiados por Seu Divino Espírito, e em nome de Jesus, cobertos pelo manto do sangue carmesim, para que assim possamos estar sempre na brecha, intercedendo por nós mesmos, por nossos irmãos, pelo nosso país, pela nossa liderança, por todos aqueles que nos cercam. Senhor, dá a paz, o amor e a misericórdia, por sua misericórdia, a cura, a libertação para todo aquele que está ouvindo este áudio. E permita-nos estar sempre em comunhão contigo. Por este programa, o programa 8 ou 80 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo, da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Beijos, gente. Bye, paz.